Fala galerinha do sexto ano do Edificar, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, hein? Olha só galera, infelizmente voltamos pro lockdown, mas agora nós vamos ter que continuar mesmo assim, firmes e fortes na nossa caminhada, rumo ao conhecimento. Bom, essa aula, como vocês estão vendo, é referente ao dia 20 do 4, de 2021. E bom, nessa aula nós vamos começar a falar sobre os nossos novos assuntos, E vamos começar falando sobre o reino Monera, ou o reino das bactérias. Tá beleza, galera? Para começo de conversa, o que são bactérias, As bactérias elas são seres vivos unicelulares, que no caso são constituídos somente de uma célula, e procariontes. Lembrando que os seres procariontes são aqueles que não têm uma membrana nuclear envolvendo seu material genético. Algumas bactérias são causadoras de doença, sim. No entanto, existem bactérias que possuem uma grande importância ecológica, como as bactérias fixadoras que participam do ciclo do nitrogênio e decompositoras. Ou outros podem ser os decompositores, ou seja, aqueles que se alimentam de restos de animais orgânicos transformando-os em matéria-prima para seres vivos produtores. Então, a partir de agora, a gente vai ver, no caso, a estrutura das bactérias, o que cada parte faz. Bom, a gente vai começar aqui pelo lado de fora, onde a gente tem uma estrutura chamada de cápsula. Essa cápsula, ela serve de proteção para a bactéria e também serve para ela se fixar em um lugar. Parede celular. No caso da parede celular, ela vai ser essa estrutura aqui, verdezinha, que é a camada mais externa da camada de peptiglicanos, que é o açúcar que reveste, que faz parte da parede celular das bactérias. Membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura que também oferece proteção. Então a gente tem três tipos de proteção. A gente tem a cápsula, a gente tem a parede celular e a gente tem a membrana plasmática. Só que a membrana plasmática ela tem uma função especial. Ela permite a entrada e saída de substâncias. E aqui dentro nós temos o citoplasma, que não está escrito aqui, mas nós temos o citoplasma, que é o espaço dentro da bactéria, onde a gente vai encontrar as suas organelas, digamos assim, E lá a gente também vai encontrar o DNA, já que essa bactéria, no caso, os seres procariontes, eles não possuem núcleo, o DNA, da bactéria vai ser encontrado no nucleoide, que é um espaço onde fica ali o DNA. Mas voltando aqui um pouco para fora, nós temos essas fibrilas, tá? O que acontece? Essas fibrilas elas ajudam na hora da reprodução e esses cílios aqui, eles também ajudam, só que na movimentação. E o flagelo também ajuda na movimentação. As bactérias apresentam formas diferenciadas e, de acordo com as suas formas, elas podem ser classificadas como aqui, essa primeira, a gente tem os cocos, a gente tem os bacilos, porque eles parecem um bastão, e os vibrões, que tem no caso aqui, esse flagelo, tá? Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre a reprodução das bactérias, que a gente tem a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então, olha só, a reprodução das bactérias, assim como todos os seres vivos, as bactérias se reproduzem garantindo a perpetuação de sua espécie. É impressionante a rapidez com que elas podem se multiplicar. O processo de reprodução das bactérias pode ser de forma sexuada ou de forma assexuada. A reprodução assexuada é um método de reprodução simples
no qual ocorre a duplicação do material genético da bactéria. Logo em seguida, o estreitamento do citoplasma, dando origem, assim, a duas bactérias filhas. No caso da reprodução sexuada, o processo é chamado de conjugação, no qual são necessárias duas bactérias, uma doadora e outra receptora. A bactéria doadora cede um pedaço do seu material genético. A bactéria doadora cede um pedaço do seu material genético. E a outra bactéria receptora, por sua vez, aumenta sua variabilidade genética. Bom, e a nutrição das bactérias? Bom, a gente tem dois tipos de bactérias e eu vou falar do primeiro agora, que são as bactérias heterotróficas. São as de maior abundância no nosso planeta. Elas necessitam buscar no ambiente sua fonte de alimentação, no caso a fonte de nutrientes. Essas fontes podem ser de outros seres vivos ou mortos, tá? Os seres podem estar vivos ou mortos. No primeiro caso, agem as bactérias parasitas que vivem associadas a animais e vegetais. No segundo caso, as bactérias saprófitas, que se alimentam de material orgânico, só que em decomposição, ou seja, os animais e vegetais que essas bactérias saprófitas se alimentam estão mortos, tá bom? E o outro tipo de bactéria que nós temos são as bactérias autótrofas. Elas sintetizam seu próprio alimento por meio da reação de reações específicas, como a fotossíntese e a quimiossíntese, ou seja, elas produzem a própria energia que precisam para viver. Então, nesse caso, fotossíntese e quimiossíntese, eles são bem parecidos, eles são processos que você não precisa pegar alimento de nenhum outro lugar para você conseguir sua energia, você produz ela. No caso da fotossíntese, essas bactérias fazem igual às plantas. Elas precisam do sol, um pouquinho de água, um pouquinho de sal minerais e tal, e pum, lá elas fazem seu próprio alimento. Já na quimiossíntese, também, só que elas não precisam do sol, elas só precisam de alguns materiais ali inorgânicos para produzir o seu próprio alimento, certo? E aqui a gente tem as cianobactérias, que elas são verdes, olha, e ela que causa essa coisa linda aqui que vocês estão vendo, né? Que é tipo um musgo na água, uma delícia. Bom, galerinha, agora a gente vai ter a importância das bactérias. Nesse caso, como já dissemos anteriormente, apesar da má fama, né, das bactérias de causar doenças e tudo mais, são muito importantes para a manutenção da vida na Terra, contribuindo para as cadeias alimentares e o meio ambiente, de modo geral. No caso dos vegetais, as bactérias produzem relações ecológicas harmônicas, então nesse caso vai ser benéfica, pois quando fixada nas raízes, conseguem retirar da atmosfera o nitrogênio, componente muito importante para os seres vivos. Então, nesse caso, nós temos aqui, eu acabei colocando embaixo, né, mas esse ciclo do nitrogênio ele vai retirar o nitrogênio do ambiente, vai passar para as plantas e das plantas vai passar para o nosso organismo. Então, é somente dessa maneira que nós, seres vivos, no caso os animais, conseguem nitrogênio para o nosso corpo, que também é importante. Então, quando a gente come salada, quando a gente come alguns vegetais, a gente está conseguindo nitrogênio. E isso é graças à bactéria. Agradeçam. Bom, a gente tem aqui uma outra característica, né, uma outra importância das bactérias, que é o seguinte: se não existissem as bactérias, não ocorreriam a decomposição das matérias orgânicas mortas
e a crosta terrestre estaria cheia de cadáveres. Então, graças à decomposição, né, dos animais, das plantas, a gente não tem. Já pensou? Um monte de gente, animais mortos por aí, empilhados, ia ser terrível, né? Tipo, ninguém ia entrar em decomposição no planeta. Só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente morre, a gente tem bactérias também dentro do nosso corpo. Eu vou falar daqui a pouco delas. E é elas que começam, na verdade, a decomposição do nosso corpo. Então, a gente morreu, essas bactérias elas ficam meio, opa, o que está acontecendo? A pessoa morreu? Então a gente vai ter que decompor ela. Aí eles começam a quebrar e aí começa o mau cheiro e tudo mais. Bom, digestão da celulose pelos animais ruminantes. Então, por exemplo, vaca, bode, cavalo, esses animais eles conseguem comer os vegetais ali, a grama e tudo mais, capim, e se não fosse pelas bactérias que existem nos estômagos desses animais, eles iriam ou comer outra coisa ou eles morreriam, certo? Por quê? Porque esses animais, lá no estômago deles, tem essas bactérias que conseguem quebrar a celulose, que faz parte, é um tipo de açúcar que faz parte da parede dos vegetais, ali, da parede celular, e que é altamente resistente. Nós, por exemplo, seres humanos, não conseguimos romper a parede celular. A gente tem uma prova disso, que é o que normalmente eu digo em sala, que se você comer milho, né, algum tipo de vegetal, mas normalmente é milho que a gente consegue ver. Milho, e você fizer suas necessidades e você for olhar depois de um tempo, o milho está inteiro lá. Se você não mastigou ele, né, o milho vai estar inteiro. Por quê? Porque a parede celular dos vegetais é muito resistente. Já nos animais ruminantes isso não vai acontecer. Eles vão conseguir quebrar e aproveitar todos os nutrientes que os vegetais podem oferecer para eles. E, finalmente, nós temos a produção de alimentos, que as bactérias podem nos ajudar a fazer queijos. Sabe aquele queijo? Não sei se você já foi no supermercado lá e viu um queijo assim que ele parece que está meio podre e tem um negócio preto assim nele. Pois é, aquele queijo é feito de bactéria, mas tipo, eu aconselho vocês não comer, que é horrível. Eu já comi uma vez, paguei 10 e pouco numa fatia e é muito ruim. E vinho, pão, vinagre, esses produtos eles podem ser de extrema importância, né, pra gente se alimentar e tudo mais. E eles são feitos pelas bactérias. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre as doenças causadas sobre as bactérias. Agora a gente vai falar sobre a tuberculose. A tuberculose é uma doença que ataca os pulmões e é causada pelo bacilo de Koch. É adquirida através do contato com a saliva contaminada e pela bactéria, que pode ocorrer quando o doente espirra, tosse ou até mesmo fala. Como a bactéria pode sobreviver no ar durante horas, a infecção pode ser dar mesmo na ausência da pessoa a ser contaminada. Após a infecção, caso a bactéria não seja eliminada pelas defesas do organismo, ela pode se espalhar para outras partes do corpo. No entanto, a infecção não indica que a pessoa desenvolverá a doença, pois o bacilo pode permanecer inativo por muito tempo, vindo a se manifestar apenas em casos de baixa resistência imunitária, devido a estresse e a doenças como AIDS, entre outros. Então, nisso aqui a gente pode perceber que até essa doença que está tendo agora, né, o coronavírus, ele também pode acontecer a mesma coisa. A pessoa está doente, né, e não está apresentando nenhum sintoma, mas ele pode transmitir para outras pessoas. Bom,
Os principais sintomas da doença são uma tosse persistente acompanhada de muito catarro, escarro com sangue, febre, suor noturno, perda de apetite, perda de peso e fraqueza. A vacina BCG é uma forma de prevenir a tuberculose, embora não seja totalmente eficaz. Para se diagnosticar a doença, podem ser realizados vários exames diferentes. Um dos mais realizados no Brasil é o teste tuberculínico, também chamado de reação de Malthus. Durante muitos anos, ela foi considerada uma doença fatal, pois o destino do doente era a morte. A próxima doença que a gente vai ver é a hanseníase, também chamada de lepra. É uma doença que ataca a pele e o sistema nervoso e é causada pelo bacilo de Hansen. Ela é uma das mais antigas doenças do mundo, existindo há pelo menos 4.000 anos. Durante muito tempo, foi considerada uma doença ou maldição, levando a sociedade a discriminarem as vítimas da doença. Por muitos anos, vigoraram leis em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, que obrigavam os leprosos a serem internados e isolados em hospitais específicos para portadores da hanseníase, conhecidos como leprosários. Hoje, essa doença tem cura e o tratamento pode durar de 6 a 2 anos, dependendo do estágio da infecção. A doença pode ser prevenida através da vacina BCG. A transmissão da hanseníase ocorre através via respiratória no contato com pessoas infectadas que não estejam em tratamento. Apesar de ser muito fácil o contágio pelo bacilo, é bastante incomum desenvolver a hanseníase, pois, na maior parte dos casos, o bacilo é combatido pelo nosso sistema imunológico. As chances de contrair a hanseníase aumentam com contato direto e prolongado com uma vítima da doença, em ambientes fechados, sem ventilação e sem luz solar. Alguns dos principais sintomas da lepra são aparecimento de manchas brancas, vermelhas ou marrons, acompanhando de perda de sensibilidade, dormência e inchaço nas mãos e nos pés, surgimento de feridas nas pernas, inflamações nos nervos e dores nas articulações, além do aparecimento de caroços no corpo. Bom, agora a gente vai falar sobre a leptospirose. É uma doença causada por bactérias do gênero Leptospira, que residem no rins dos ratos e não lhes fazem mal, sendo eliminado em sua urina. Ela ataca humanos, bois e outros animais e é transmitida pelo contato com a urina do rato, ocorrido durante enchentes, banhos de rio, limpeza de esgotos e etc. Após o contágio, a doença leva de 2 a 15 dias para se manifestar, gerando febre alta, na verdade, calafrios, dores musculares, dor de cabeça, vômito e olhos vermelhos. Nos casos mais graves, cerca de 40% do total dos casos no Brasil, a doença recebe outro nome, síndrome de Wills. Causa hemorragia e insuficiência renal, levando à morte. Ainda não se desenvolveu nenhuma vacina que evite essa doença em humanos, mas existem vacinas para cães e para bois.
Por enquanto, a melhor medida é se prevenir, jogando lixo em locais adequados, limpando o terreno, baldios, desinfetando e tampando as caixas d'água, entre outras medidas. Agora a gente vai falar da cólera. A cólera é uma doença causada pelo vibrão colérico e é transmitida através da ingestão de água ou alimentos contaminados pelas fezes dos doentes, além do contato direto com pessoas contaminadas e da ação de vetores como moscas e abelhas, entre outros, que gostam de ficar fuçando ali nos nossos alimentos. Bom, nos alimentos e também nas fezes, né? Então eles saem das fezes e vão para os alimentos. Quando a bactéria chega ao interior, ela se reproduz e produz toxinas, substâncias venenosas, que atacam as paredes do intestino, causando intensa crise de diarreia, às vezes acompanhadas de vômito e dores abdominais. As fezes acompanhadas de vômito e dores abdominais. Essas crises desidratam rapidamente o doente, podendo levar à morte se não houver socorro imediato. Para tratar a cólera, o paciente deve tomar bastante água e outros líquidos para repor o que foi perdido, além de combater o vibrão com o uso de antibióticos. Em casos externos, o paciente pode chegar até perder 2 litros de água por hora, precisando ser internado hidratado com soro na veia. Devemos nos prevenir da cólera buscando saber a origem da água e dos alimentos que ingerimos. Em casos de origem suspeita, a água precisa ser fervida e as verduras cozidas. Também é importante evitar tomar suco e sorvete, assim como usar gelo feito com água que não seja de fonte confiável. Manter as mãos sempre limpas também é uma ótima medida preventiva contra essas outras doenças. E, finalmente, nós vamos falar do tétano. O tétano é uma doença gravíssima causada pela bactéria Clostridium tetanium, que causa dores e contrações musculares e afeta o sistema nervoso. Contrai-se tétano principalmente quando um corte ou ferida é contaminado pelos esporos da bactéria. As chances de contágio são muito grandes, pois o esporo pode ser encontrado em qualquer lugar. Infelizmente, a doença não é transmitida de pessoa para pessoa. Podemos nos prevenir do tétano através da vacina antitetânica, e é importante nos mantermos em dia com a vacina, pois ela precisa ser renovada periodicamente. A pessoa não vacinada, assim que sofrer um acidente ou ferimento, deve procurar um posto de saúde para receber o soro antitetânico e evitar que contraia a doença. Essa doença, quando a gente pisa em algo enferrujado, principalmente um corte num caco de vidro que está no mato, então quem já se contaminou desse jeito, ou quem já sofreu um corte desse jeito, uma lesão desse jeito, e foi para o hospital, pode ter tomado essa injeção. Se não tomou, é porque já estava em dia, né, na carteirinha lá de vacinação que a tua mãe tem. Certo? Então, galerinha, por hoje é só. Na próxima semana a gente tem mais. Então, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.